É espantoso pensarmos nos atributos de Deus, em especial quando falamos sobre a sua eternidade, pois a Bíblia deixa claro que Deus é eterno. Logo, ele não está preso ao tempo, nem tampouco ao espaço. Passado, presente e futuro para Deus estão todos eles dentro de uma mesma dimensão. Deus não se prende ao tempo, pelo contrário, ele está acima do tempo. Quando você vai a Gênesis capítulo de número 21, dos versos de 1 a 7, nos é apresentado um relato bastante interessante, que nos faz entender a maneira como Deus se relaciona com o tempo e principalmente como Ele deseja que nós entendamos o tempo e a maneira como devemos nos relacionar com Deus e com o tempo. No verso de número 1 em diante, o texto de Gênesis capítulo 21 diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão pôs o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou o verso 7. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Este texto, além de estar repleto de significado, lições e principalmente aplicações teológicas importantes, fala sobre a relação de Deus com o tempo e a nossa relação com o tempo. Isso porque o texto chama a nossa atenção para o ato de Deus não só ter visitado Sara, mas sobretudo ter cumprido o prometido, e isso dentro do tempo determinado. No capítulo 18, do verso 13 a 14, do mesmo livro de Gênesis, Deus havia prometido a Abraão e a Sara que no tempo determinado, logo, voltaria o Senhor, visitaria Sara e ela então teria um filho. No tempo determinado, diz o texto bíblico, Deus cumpriu a promessa. Para nós, muitas vezes é incompreensível entender o tempo de Deus agir na vida humana. Contudo, quando vamos a 2 Pedro capítulo 3, verso 8, o apóstolo deixa claro que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Isso não quer dizer que Deus desconsidera a maneira como nós, seres humanos, estamos presos ao tempo. Pelo contrário, isso nos quer dizer que no tempo determinado de Deus, para quem o tempo não lhe prende, Ele de fato agirá na nossa vida, proporcionando, respondendo e principalmente cumprindo as promessas dentro do tempo que Ele determinou. Para nós, muitas vezes, o tempo de Deus é longínquo e nos prejudica, porque parece que Deus, embora tenha ouvido as orações, não tem pressa em respondê-las. Por outro lado, o texto nos mostra que a preocupação de Deus não está somente e simplesmente no ouvir as orações, mas mais do que isso, em ouvir e atendê-las, só que no seu tempo determinado. Pois Deus sabe qual é o melhor tempo de agir na minha e na sua vida. Na história de Abraão, o tempo determinado por Deus, julgado por ele melhor, foi quando Abraão tinha 100 anos. Isso é interessante, quando pensamos na vida humana que muitas vezes se limita a 60 ou 70 anos. Mas isso mostra também que se Deus agiu na vida de Abraão com 100 anos, é porque até esse ponto e além dele estaria Deus com o seu filho. O fato é que, em primeiro lugar, Deus cumpre promessas. O texto deixa claro que o Senhor prometeu e ele cumpriu a sua promessa. Em segundo lugar, ele cumpre suas promessas no tempo determinado por ele. Não é de acordo com o meu pensamento, nem tão quanto com a minha pressa ou ansiedade. Deus sabe o melhor tempo para agir, e nesse tempo determinado, age conforme a sua vontade. Mais do que isso, ele cumpriu a promessa no tempo determinado e deu a Sara e Abraão motivo de riso, motivo de alegria. Com certeza, você tem motivos que tem colocado nas mãos de Deus como oração e pedidos. E com certeza, no tempo determinado, Deus transformará os seus motivos de oração em motivos de gratidão. Que Deus o abençoe.